Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o David, sou do time de consultoria aqui da RPX Soft e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa ferramenta de transferência de titularidade. Tá? Então, sem mais delongas, o que é a transferência de titularidade e qual é o objetivo? O objetivo da ferramenta, de transferência de titularidade da RPX Soft é realizar a troca de responsabilidade de um ou mais contratos entre clientes, mantendo a integridade dos dados e registros vinculados. E para começar o nosso processo e entender a transferência de titularidade, é necessário a gente entender quais são os parâmetros, O que faz com que a transferência de titularidade seja realizada ali de maneira efetiva, tá certo? Então, a gente vai ter o nosso bloco de configurações gerais, configuração para o novo contrato, bloco de IP, autenticações, atendimentos, financeiro, equipamentos, contratos, transferir para o cliente e dependências. Tá? Então, esse menu ele é acessado através de empresa, parâmetros, transferência de titularidade. Então, bora ver na prática? Então, se a gente acessar aqui o RBX Soft, vamos ver e localizar o menu de empresa, parâmetros, transferência de titularidade. Então, transferência de titularidade. Acessando aqui, a gente vai se deparar com as parametrizações gerais da transferência de titularidade. Primeiro ponto, configurações gerais. Vai habilitar, se sim ou que não, tá certo? O tempo do contrato. O que é o tempo do contrato? Por exemplo, eu quero definir que os meus contratos eles terão que ter pelo menos 3 meses de utilização para que ele seja feita a transferência de titularidade. Do contrário, eu não quero permitir que seja feita uma transferência. Então, aqui você coloca o tempo mínimo aqui, tá certo? Você coloca aqui 3 meses e aí ele vai validar ali essa quantidade. Então, aqui é a quantidade de dias, a partir da assinatura do contrato. Então, se você quiser 3 meses, você coloca aqui 90 dias. No meu caso, eu vou colocar tempo 0, porque eu não quero que valide. Então, eu quero que todo o meu contrato, todos os meus contratos possam ter uma transferência de titularidade. Isso varia de regra de negócio para regra de negócio. O motivo da transferência, então, esse motivo da transferência, ele é uma parametrização nova, tá? Então, vai ter um menu específico que eu vou mostrar para vocês, referente a motivo de transferência. O gateway de e-mail, que vai ser o gateway de e-mail utilizado para os casos de assinatura dos contratos. Tá? Então, esse gateway ele vai ser utilizado para enviar, através ali do e-mail do cliente, ele chegar nesse e-mail, fazer a assinatura e ele conseguir, então, assinar esse contrato. Esse que vai ser o gateway de e-mail utilizado. O assunto do e-mail, qual é a informação referente ao assunto, de fato, do e-mail. A página de aviso que corresponde ao corpo do e-mail, que aí a gente consegue parametrizar a página de aviso também referente ao corpo do e-mail. Tá? Essa informação também é muito importante. Esse é o motivo de transferência. Por quê? Porque aqui a gente consegue, são outros menus que a gente tem que parametrizar para funcionar perfeitamente a nossa transferência de titularidade. E as parametrizações, então, gerais, a gente já passou. Agora, a gente vai ver o restante das parametrizações. Então, configuração referente aos contratos. A vigência. A gente já se depara primeiro com a vigência. O que vai ser feito com a vigência? Vai ser utilizada a vigência contratada ou a vigência restante? A contratada é aquela, por exemplo, eu tenho o meu cliente, ele tinha 12 meses de vigência contratada, fiz a minha transferência para um outro cliente. Se for utilizada a vigência contratada, esse cliente ele começa com uma vigência de 12 meses, para ele utilizar esta vigência de mais 12 meses ali no caso. Se for a vigência restante, vai utilizar a vigência restante do primeiro cliente ali. Então, se o cliente ali faltava 6 meses de vigência, esse novo cliente, terá ali 6 meses de vigência. Então, isso varia ali de acordo com o cliente. O desconto promocional, então, se vai ser o desconto promocional vigente, o desconto promocional restante, ou se não vai ter desconto promocional. Isso também é parametrizável.
Campos complementares. O que a gente vai fazer com os campos complementares? Aqui, perceba que já surgiu uma nova opção. Então, aqui a gente vai ter a opção de transferir, selecionar na transferência ou fazer nenhuma ação. Transferir, o que significa? Selecionar a opção de transferir. Significa que quando a gente for utilizar mais para frente, né, no processo real da nossa transferência, ele sempre vai utilizar para transferir. Independente do que o seu usuário fazer, ele não vai conseguir, por exemplo, esse cliente, eu não quero fazer a transferência do campo complementar dele, mas se aqui, nessa opção, estiver transferir, o seu usuário lá na frente não vai poder trabalhar dessa forma. Toda vez que for fazer a transferência, vai ser pré-setado ali o motivo, né, a transferência ali desse campo complementar. Se for utilizado nenhuma ação, então, toda vez que for feita uma transferência de titularidade, não vai ser realizada a transferência do campo complementar. E, por fim, selecionar na transferência. O que é o selecionar na transferência? Selecionar na transferência é deixar para o seu usuário, lá na frente, a opção dele escolher se ele vai fazer essa transferência ou se ele não vai fazer, tá certo? Isso ele pode definir lá na frente do processo. Então, vamos colocar aqui. Os campos complementares eu quero, então, vou dar um exemplo, tá? Eu quero colocar que ele vai ser feito na transferência. Os IPs eu quero deixar, toda vez que for feita uma transferência, ele vai transferir. As autenticações também. Os atendimentos, eu vou colocar aqui para ele selecionar na transferência, se ele vai querer ou não. O financeiro, você pode definir também, né, com os pré-faturamentos ou os documentos a vencer, se vai ser transferidos ou não. O mesmo vale, né, para documento em aberto. Inclusive, vocês têm a opção de estornar esses documentos, tá certo? E aí você pode colocar aqui, estornar os documentos, e aí, quando for realizada a transferência, vai ser estornado. Aqui você parametriza, então, nesses casos, o motivo de estorno. E, por fim, os equipamentos. Então, tudo isso é parametrizável, tá? No caso dos equipamentos, você pode definir se vai transferir ou não, e aí é necessário configurar uma alocação transitória para que o sistema, na hora de fazer essa transferência, ele tenha, né, como fazer de maneira ali regrada. Então, ele vai jogar para essa locação para depois enviar para o cliente novo, né? Isso de maneira automática, tá? Então, mas é necessária ali esta parametrização desta alocação transitória. E, por fim, se vai gerar nota fiscal de movimentação referente a esta movimentação aí na transferência ou não, certo? Feito isso, a gente tem essa parte aqui da configuração de transferência de titularidade parametrizada corretamente. Beleza. Voltamos agora para os parâmetros de configurações gerais. Primeiro ponto que a gente vai ter que ter esse motivo é o motivo de transferência. Aonde que eu parametrizo? Inclusive, se vocês quiserem parametrizar esses campos primeiramente para depois configurar os parâmetros da transferência, tudo bem, show de bola, tá certo? E o menu que vai ser utilizado vai ser esse aqui, ó. Motivos de transferência em empresa, clientes, motivos de transferência. Feito esse processo, vocês poderão cadastrar através do botão novo. Vamos copiar aqui transferência geral. Vou colocar aqui 3. Perfeito. Cadastrei meu motivo de transferência. Posso voltar lá nos meus parâmetros de transferência e configurar ele aqui. Tá? Show. O gateway de e-mail é o gateway que vocês utilizam para disparar os e-mails para os clientes. Se vocês não têm e querem utilizar a transferência de titularidade, é importante que vocês contratem, tá certo? Procurem um gateway que atende a necessidade de vocês, que funciona corretamente, tá certo? Para que vocês consigam utilizar e fazer dessa utilização dessa ferramenta. Porque o gateway, nesse cenário, ele vai ser de extrema importância. O assunto do e-mail vocês podem definir, então, no meu caso, coloquei RBXsoft, troca de titularidade de contrato, e a página de aviso que corresponderá ao corpo do e-mail.
A página de aviso é uma atenção muito importante. Por quê? Vamos lá. Empresa, formato avisos. A gente vai chegar na nossa página de aviso. Eu deixei uma pré-configurada aqui para ficar mais prático da gente utilizar. Esse aqui foi feito uma página de aviso bem genérica, então, prezado, informamos que foi iniciado o processo de transferência de titularidade referente ao plano, atualmente em nome de tal pessoa. Reforçamos que essa mudança implica na atualização da responsabilidade contratual, tá? E aqui, então, a gente coloca, né, as informações referente à página de aviso que vai ser disparada para o nosso cliente, né, para os dois, tanto para o cliente atual quanto para o cliente futuro. Mas o principal ponto aqui é referente ao link da assinatura do contrato. Então, aqui em formato avisos, surgiram novas palavras mágicas, tá certo? Então, essa palavra mágica ela é referente ao link da assinatura. Então, quando for enviado ali para o seu cliente, vai ser enviado junto um link. Esse link ele vai utilizar para assinar e aí vai atualizar no RBX. Então, feito esse processo, né? Agora a gente entra aqui nas palavras mágicas que vai ser utilizadas tanto na formato avisos, que é no caso da linha digitável ali, né? Deste novo link que vai ser disparado, que vai ser utilizado para eles fazer essa assinatura, quanto também novas palavras mágicas nos modelos de contrato, né? Para que, quando vocês forem enviar para os seus clientes, tenham ali as informações referentes tanto ao cliente atual quanto ao cliente futuro. Então, feito, já vimos aqui a nossa palavra mágica referente à página de aviso desse e-mail. Agora vamos lá em modelos de contrato. Se a gente acessar aqui modelos de contrato, vamos utilizar esse aqui também. Vamos utilizar do botão de ajuda. Aqui a gente vai conseguir localizar. Então, deixa eu colocar aqui, ó, transferência. Aqui, ó, titularidade. As palavras mágicas abaixo são exclusivas para transferência de titularidade e irão retornar os dados do cliente de destino, tá? Então, aqui ele vai puxar o código do cliente, CPF, o nome, o tipo, a sigla, o endereço, o bairro, complemento, cidade, distrito, CEP, enfim, já tem essas palavras mágicas para que vocês possam, ao enviar, né, este modelo de contrato para o cliente de vocês, puxem automaticamente, né, as informações do cadastro dele. Então, foi adicionado tanto uma nova palavra mágica lá em formato avisos, quanto novas palavras mágicas no modelo de contrato. Parametrizamos aqui, então, vocês vão ver que aqui a gente também tem um modelo de contrato genérico, e aqui está o nome do cliente atual, CPF do cliente atual, o endereço dele, denominado titular atual. E aqui o nome do cliente futuro, né? E aí ele traz também as informações. Cadastrado aqui o seu modelo de contrato, o seu formato avisos, né? A gente já pode voltar lá, os parâmetros aqui de titularidade, e configurar corretamente. Então, aqui a gente vai colocar o motivo de transferência e a página de aviso. David, você configurou o modelo de contrato. Quando que vai ser utilizado? Será utilizado mais para frente, tá? Então, quando a gente for utilizar ali da transferência de titularidade propriamente dita. Perfeito. Feito esse processo, agora nós já podemos ir para a utilização. Entenderemos agora quais serão os processos referentes à utilização da transferência de titularidade. Etapas da transferência. Primeiro, referente aos clientes. Quais serão os clientes que terão a sua transferência, né, de titularidade realizada? Observação: esses clientes precisam estar cadastrados no sistema. Primeiro, para que você consiga fazer uma transferência de titularidade, esses dois clientes precisam estar no sistema, tanto o seu cliente atual quanto o seu cliente futuro, para que aí consiga fazer esse processo. Definindo, sabendo quem vai ser esses clientes, você pode seguir para o segundo passo, que é definir quais são os contratos que
que serão transferidos. Isso trata também um plano avulso tanto do pacote, então supondo que você queira fazer a transferência de um plano somente do pacote, ou fazer a transferência do pacote inteiro, transferir num plano avulso, enfim. Esse processo de transferência também ele é muito importante, porque será o que vai ser transferido ali no ato da transferência. David, somente para um cliente novo essa transferência? Não. Você pode utilizar de um cliente já ativo na sua base, que não terá problema nenhum, porque a transferência de titularidade é referente ao contrato. Tá certo? Então, quando for utilizada a transferência, a informação referente aos clientes, eles precisam estar cadastrados, tanto o de origem quanto o de destino. Os contratos, então, a gente seleciona qual será o contrato ou quais serão os contratos que farão essa transferência. Terceiro ponto, a gente vai definir as dependências, que são aquelas parametrizações que a gente já viu anteriormente. Então, o que vai ser feito com campo complementar, ou com IP, ou com autenticação, enfim, todas as dependências que vocês vão utilizar. Observação. Caso tenha sido previamente configurado para preencher os campos automaticamente, essas informações não poderão ser editadas, igual eu passei anteriormente, tá certo? E por último, assinatura dos clientes. Assinatura do contrato através do link enviado pelo e-mail aos clientes de origem e de destino. Ao assinarem, o sistema receberá atualização e seguirá o processo. Só seguirá o processo de transferência quando os dois fizerem a assinatura do contrato. David, eu não quero que meus clientes precisem assinar o contrato. Eu preciso utilizar da assinatura? Não. Então, aí a gente tem mais uma observação que é referente à assinatura dos contratos, caso não utilizado a opção de transferência, somente após as assinaturas, seguirá o processo normalmente. Então, se você colocar lá no ato da transferência de titularidade que não vai utilizar do processo de assinaturas ou aguardar a assinatura dos seus clientes, ele vai seguir o processo e vai fazer a transferência normalmente. Então, vamos ver na prática? Então, entendidos aqui, nós já podemos acessar aqui os nossos cadastros do cliente. Vou aqui pesquisar pelos meus clientes o sobrenome Marques, que foi o que eu deixei preparado para esse webinar. Então, aqui a gente tem a Helena e o Miguel. Então, deixa eu voltar aqui. Vou mostrar para vocês como que está atualmente aqui as informações. Então, cadastro financeiro, deixa eu pular para cá, autenticação, IP, atendimento e tudo mais. Então, aqui a gente tem a informação do cadastro dele, normal. Os contratos, esses são os contratos. Dentro dos contratos já tem campo complementar. O financeiro, né? Então, aqui a gente consegue verificar quais são os financeiros, autenticação, IP, tudo mais. Então, como que é feito o processo da transferência? Ele é realizado dentro dos contratos do cliente, então, do cliente de origem, tá? Então, a gente vem aqui, então, Helena Marques é o meu cliente de origem, eu quero enviar ali para o Miguel Marques, que é o meu cliente número 30, código 30. Então, venho aqui, transferência de titularidade, vou selecionar aqui a opção de incluir, e aqui volta naquela primeira questão que a gente viu anteriormente, referente às assinaturas. Se vai utilizar da assinatura, né, se vai transferir somente após a assinatura dos contratos, sim ou não. Então, a gente pode colocar aqui que sim, tá? E ele vai disparar para o e-mail, eu já configurei o e-mail ali para recebermos essa notificação, né, esse e-mail, e fazer a assinatura. Vou selecionar os contratos, então aqui eu posso definir quais são os contratos, nesse caso que eu vou fazer a transferência de todos, tá certo? Referente a esse cliente. E aqui eu posso definir qual, procurar pelo código, ou também pelo nome, né? Normal, igual os demais campos aí da RBX. Definimos, então, se ele vai transferir somente após assinatura, quais são os contratos, quem é o futuro cliente, e aqui a gente começa nas dependências, o que a gente vai fazer.
Transferir os anexos do cadastro do cliente, você vai querer transferir, sim ou não? Nesse caso aqui, não tem anexo, então não tem importância, né? Mas aqui você pode definir se vai transferir ou não. Transferir o endereço de cobrança do contrato, sim ou não? Transferir o endereço de instalação do contrato, né? Então aqui a gente pode ir tratando as dependências. Transferir os campos complementares. Então aqui eu quero fazer que sim, né? O meu contrato ali ele tem campo complementar, então eu quero transferir. Já transferir o IP, ele não aparece opção, ele não pergunta para a gente o que a gente quer fazer. Por quê? Porque lá nos parâmetros da transferência, ele foi definido que toda vez será utilizado a transferência dos IPs. O mesmo vale para a autenticação, tá? Transferir os atendimentos em aberto? Vamos transferir. Pré-faturamento? Também. Transferir documento em aberto, que no caso são os a vencer? Sim, não, ou se irá estornar esses documentos. Transferir os equipamentos? Sim e não. Então, nesse caso aqui, a gente já pode fazer essa transferência, tá? Muita atenção referente às dependências, por quê? Porque as dependências, por exemplo, elas têm algumas regras que elas precisam seguir. Então, não será transferido o atendimento que não tenha vínculo com o contrato transferido, por exemplo. E também não será transferido um documento, por exemplo, o documento ele tem 5 contratos vinculados, mas eu só transferi 4. Por conta desse contrato que não foi transferido, esse documento ele não transfere, tá? Ele não transfere para esse novo cliente. Por quê? Porque ele tem essa dependência aqui. Então, muita atenção nessas questões. O mesmo vale para os demais campos, tá certo? Seguindo o nosso processo, então a gente pode confirmar os dados e aí ele vai fazer aqui a nossa transferência, né? Seguindo o processo aqui. Feito esse processo, a gente pode definir algumas situações. Então, perceba aqui. Aqui a gente tem um botão de editar. Então, aqui no botão de editar, a gente pode editar, de fato, algumas informações do novo contrato. Qual que vai ser a situação do novo contrato? Então, aqui eu posso definir que vai ser instalação. Então, aqui eu quero que todos sejam instalação menos útil. Desconto promocional, prazo, né? Qual será o prazo do desconto promocional desse contrato aqui, desse plano específico? Então, eu quero definir aqui que esse plano vai ter 3 meses de R$10 de desconto promocional. Esse aqui ele vai ter 2 meses de R$5. Esse daqui já não vai ter mais a transferência aqui, né, o desconto promocional parametrizado. Isso aqui ele é parametrizável, então você pode definir o desconto promocional, o prazo e a situação dos novos contratos aqui. Então aqui a gente salva essas alterações. Deixa eu tirar daqui. E confirma. Transferência de titularidade incluída com sucesso. Os contratos serão transferidos após a assinatura do contrato. Então, nesse caso, ele vai ficar aguardando a assinatura. David, o que é aguardando a assinatura? É o processo que ele fica esperando, né, de fato, a assinatura desses contratos. Então, perceba aqui, vai ser enviado ali para nós. Beleza. Então, mas antes de ser feito essa assinatura, a gente não selecionou qual que é o contrato que a gente quer enviar. Por exemplo, eu quero ter mais de um tipo de modelo de contrato para utilizar a transferência de titularidade. Então, a gente pode selecionar aqui, ó, emissão de contratos. Vamos colocar aqui o contrato que a gente utilizou, transferência de titularidade, confirma. Então, a gente vai utilizar dessa transferência aqui. E agora, a gente vem no processo de enviar, então, essa troca, né, esse contrato ali para assinatura. Então, a gente pode definir o e-mail do cliente de origem, que no caso aqui vai ser o meu mesmo, né, o david@splitsoft.com, e o cliente de destino, que também vai ser o meu. Então, eu vou receber 2 e-mails referentes à troca de titularidade. Então, quando eu selecionar a opção aqui do David enviar, ele vai disparar para a minha caixa de e-mail, né, no caso, para a caixa de e-mail dos seus clientes, para que eles possam fazer a assinatura. Então, vamos ficar aguardando aqui.
né? Esse e-mail ele é utilizado na fila de mensagens, tá, pessoal? Então, ele vai utilizar ali das mesmas parametrizações que o sistema ele já utiliza da fila, né, da fila de processo, da fila de execução, que são aquelas informações que ficam ali no back-end da aplicação, né? Então, aqui a gente fica aguardando esse processo. Então, vamos esperar aqui, aguardar. Então, provavelmente aqui 15h31 será utilizado, né, que será realizada a troca da rotina novamente. Então, vamos atualizar aqui, ver se já disparou. Beleza, chegou o primeiro contrato. Vamos aguardar mais um pouco. Chegou os 2 contratos aqui para a gente assinar. Beleza. David, e agora? Como que funciona? Então, como que o seu cliente ele vai fazer essa assinatura? Tá? Ele vai fazer acessando ali a sua caixa de e-mail, né? O e-mail que vai enviar para ele. Ele vai acessar aqui e ele vai chegar nessa tela. Então, olha, aqui o gateway que a gente utilizou para David. Então, prezado, informando que foi iniciado o processo de transferência de titularidade, aquela página de aviso configurada lá em parâmetros de transferência, certo? Segue o link de tal contrato. Esse link vai ser utilizado por nós para fazer essa assinatura do contrato. Então, vamos copiar esse link aqui. E vai aparecer para nós, realizarmos este aceite, este concordo, né? Então, ele vai mostrar, olha, pelo presente instrumento particular, Helena Marques, escrito sobre CNPF tal, é residente, né? Aqui eu utilizei do mesma residência, né? Do mesmo endereço. Para o Miguel Marques, inscrito em tal CPF, e ele vai trazer todas as informações referentes ao modelo de contrato que você utilizar, tá certo? Então, aqui ele traz toda a informação ali que vocês podem parametrizar ali nos seus modelos de contrato, sem problema nenhum. Cliente leu esse contrato. Ele vem aqui e concorda. Contrato assinado com sucesso. Informação importante. Os contratos eles só serão transferidos após a assinatura dos 2 contratos. Tá? Então, nesse caso aqui, ele só vai ser transferido quando os 2 clientes, esse aqui ele já fez a sua assinatura, mas se a gente voltar aqui, esse aqui ele ainda não fez. Se a gente vir aqui no sistema, vamos atualizar essa página, a gente vai ver que o cliente de origem, ele já fez a assinatura, mas o cliente de destino ainda não. Então, vamos voltar aqui, copiar e fazer o nosso aceite. Concordo. Os 2 concordando, já será atualizado aqui também no cliente de destino no horário. E a situação que estava aguardando a assinatura, agora ela vai na fila. Estando na fila, a gente consegue fazer o acompanhamento. Então, daqui provavelmente 1 minuto, ele vai também, né, executar a tratativa. Então, vamos esperar aqui. Sucesso! Foram transferidos os meus contratos. Do meu contrato da Helena, foi transferido para o Miguel. Tá? Então, se a gente voltar, então, feita a transferência, aqui já executamos, já está com todas as dependências conforme o necessário, conforme a gente pediu, certo? Então, vou dar um ver todos aqui. Aqui fica a informação. Então, esse contrato foi transferido para o 119. Beleza, David, mas qual é o 119? O 119, ele está no Miguel Marques, que é o cliente de número 30. Então, aqui fica esse hint para sabermos que esse contrato ele foi feito através de uma transferência de titularidade. E o histórico ele fica aqui também, né, nas consultas de transferência de titularidade. O mesmo botão que a gente vai incluir, ele mostra todo o histórico referente às transferências. Então, perfeito. Feito esse processo, a gente pode voltar lá no Miguel e verificar as informações dele. Então, aqui a gente com financeiro, autenticação IP, atendimento. Então, beleza. Miguel, cadastro dele normal, tá? Então, aqui ele vai trazer as informações.
e aqui com todas as dependências, né? Que ele deve trazer para cá. Então, neste caso, opa, não trouxe? Aqui, ó. O exemplo que eles dá, provavelmente a gente colocou como não. Mas, nesse caso aqui, ele trouxe, né, a dependência referente ao IP dele. Então, todas as dependências, elas vão ser transferidas ali, né, para o novo cliente. Então, e aqui também no Miguel, ele fica a informação de que esse contrato ele veio de uma transferência de titularidade da Helena Marques. A situação, né, a nova situação que a gente definiu anteriormente, então ele fica aqui em instalação em ativo, o desconto promocional que a gente colocou, tá certo? Os outros, caso eu tenha colocado aqui, David, por que essa movimentação financeira não foi executada? Pode ser que esses documentos eles não tinham vinculados a todos os contratos, né? Ou algum contrato antigo, algo nesse sentido. Sempre que for necessário fazer uma transferência, ele vai fazer a validação das dependências. Tá joia? Feito esse processo, então, a gente termina a nossa transferência de titularidade. Mas a gente consegue fazer também acompanhamento por onde? Existe um relatório. Então, se a gente acessar aqui nos relatórios, aqui, transferência de titularidade, clientes, transferência de titularidade, que a gente pode verificar, né, então, aqui as informações. Então, quero saber dos clientes, né, data de assinatura hoje, por exemplo. Então, aqui a gente pesquisa e aqui ele fica mostrando a informação. Então, hoje foi feita uma do Jorge Henrique, cliente de origem, para o cliente de destino David cancelamento. E também da Helena Marques para o Miguel Marques. E aqui traz as informações referentes à operação em si. Terminado aqui, basicamente, sobre a transferência de titularidade. É isso. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação, já pode questionar a gente, que a gente está à disposição aí para responder as questões de vocês e as dúvidas aí referente a este assunto. Tá certo? Muito obrigado por estar acompanhando a gente, confiar no nosso projeto, né, na nossa equipe. E estamos aqui para atender vocês. E David, boa tarde. Você consegue me ouvir aí? Opa, escuto sim. O Júnior que está falando aqui, eu tenho duas dúvidas bem breves, tá? Pelo que eu pude acompanhar, pelo que eu pude ver aí, então, é necessário, então, inicialmente, já ter o novo titular cadastrado, né? Ou seja, o novo cliente cadastrado, correto? Isso. Hoje eu uso uma adaptação aqui que eu não faço isso pelo RBX, eu preservo o mesmo cadastro. Então, ali eu vi que o processo, então, é cadastrar esse novo cliente e depois fazer a troca do contrato para esse segundo. É isso, né? Isso. Tá. E a outra pergunta é o seguinte, eu não consegui observar bem, parece que preserva-se, mas eu não consegui observar se o número do contrato ele preserva-se ou é gerado outro número de contrato. Deixa eu voltar aqui. Ele é gerado outro, tá, Juliano? Então, deixa eu voltar ali. Então, ele faz essa troca, mas ele troca o número do contrato. Então, deixa eu voltar aqui nos nossos clientes. Deixa eu pegar aqui o contrato do Miguel mesmo. Então, ó, ele veio de uma transferência da Helena. Então, aqui é o 119, né, 120, 121, 122. Se a gente voltar aqui na Helena, aqui é o 115, 116, 117, 118. E aqui na Helena ele mostra que foi transferido para o 119. Então ele troca. ele muda o número do contrato, então, né? Isso, ele muda o número do contrato. Tá bom, isso aí que eu queria saber. Obrigado, viu? Elivelto também tinha levantado a mão. Beleza, mandou aqui no chat. O Leandro também perguntou, boa tarde, eu não consegui estar desde o início do webinar. Será disponibilizada a gravação após? Será sim, Leandro. Depois, né, vai ter até o processo de subir o webinar no YouTube, mas vai ser disponibilizado para vocês depois, tá? Agora,
Outro adendo, Leandro, já tem um videozinho, tá? Referente, bem curto, no site nosso da RBX mesmo, referente à transferência de titularidade, tá? Então, ontem eu fiz esse videozinho, a gente subiu hoje, e já tá exemplificandinho ali, né? Bem sintetizado, como que faz essa transferência. Elivelto Breja, ele transfere tudo que está vinculado ao contrato, como equipamento, login, PPoE, login de outros serviços como PlayHub, VSC, MVNO, sobre as autenticações, né, do PPoE dele, o equipamento, ele transfere, tudo que tiver vinculado ao contrato, ele transfere, que são as dependências configuradas aqui. Então, vamos voltar lá, ó. Essas dependências, eles transferem. Agora, no caso de outros serviços como PlayHub, VSC, MVNO, ele não faz a tratativa, tá, Elivelto? Por quê? Porque quando foi desenhada essa ferramenta de transferência, não tratou em si todas as integrações que a gente tem, porque cada integração tem uma maneira de trabalhar diferente da outra. Então, nesse caso, o que eu oriento vocês? No caso do Elivelto, se quiser acionar tanto suporte ou quanto a mim, referente a isso, a quais são as integrações que vocês precisarão ter, né, essa transferência de titularidade também automática, automatizada, né, a gente ainda não tem todas as integrações, tá? Mas a gente vai fazendo ali de acordo com as demandas de vocês, né? Para também a gente ter essa ferramenta disponível o mais cedo possível para vocês utilizarem, tá? Mas serviço como PlayHub, atualmente, pelo que eu me lembro, ele não vai fazer essa transferência das informações, né? VSC também não, MVNO também não, tá? Ele vai transferir ali as informações mais gerais que não tem tanto alguns vínculos com serviços. Pelo que eu me recordo, a Campsoft, por exemplo, é uma que tem, né, uma que foi pensada em realizar, né, essa transferência de titularidade por completo, assim, vamos dizer. Mas as demais ali teremos que abrir com uma melhoria, né, para que a gente possa ir desenvolvendo de acordo com a demanda de vocês. Tá certo? Vilma quer perguntar? Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo direitinho? Estou sim. Eu queria só, eu não consegui enxergar aí quando a gente faz a transferência do cliente, a vigência ela zera ou ela traz a vigência que existe no antigo cadastro? Você pode definir se você vai utilizar a vigência contratada, que no caso é a que está como se fosse o padrão daquele plano, né, daquele contrato anteriormente, ou se você vai utilizar a restante, né? Então, Tá, isso aqui é parametrizável, tá? Então, ótimo. aqui, ó, no campo aqui, configuração para os novos contratos. Então, vigência contratada ou restante. Isso Tá, aí varia de acordo com a regra de negócio de tá, vocês. ótimo. Outra pergunta, assim, eu não consegui captar direito, eu não sei se foi falado, ou se tem essa opção. Eu vi que você disse que a transferência ela só é feita a partir do momento que o cliente assina o contrato, não é isso? Isso, mas tem a opção de Isso. não também. Se vocês quiserem, eu Pronto, posso testar aqui também, sem porque eu problema. tenho porque a gente tem dois setores aqui, no caso, inclusive o Everton está aqui, essa parte dele fazendo na hora que o cliente, que eles ficam em ligação com o cliente na hora. É Entendi. importante ter essa, mas a gente tem uma outra área que ela não entra em contato com o cliente, apenas recebe uma solicitação e ela faz toda essa troca. E às vezes, inclusive, o nosso contrato ele vem à parte. É um Entendi. contrato mais corporativo. Entendi. O processo daí, Vilma, é por aqui, tá? Então, contratos, mesma coisa. Então, a gente vai aqui, contratos, vou selecionar aqui a transferência de algum contrato desse cliente aqui. Então, a gente vai colocar só um só, né? Eu vou colocar aqui pro Miguel também. Aqui eu coloco as transferências e tudo mais. É nessa opção aqui? Não. Isso. Tá. Então, aqui a gente pode definir se ele vai ser, Se quiser, mas já entendi. entendeu? E aí, se ele colocar aqui continuar, aí ele vai cair nas dependências ali para validar, né, o que você vai querer, qual que é a situação do novo contrato, normal. Então, nesse caso aqui, vamos colocar a instalação. A gente confirmando, Fica o nosso critério, né? ele já vai cair isso, ele já vai cair na fila direto. O outro, perceba que ele ficava aguardando a assinatura. Sim, ficava. Então, vamos esperar aqui, para a gente esperar rodar aqui um pouquinho, para você ver ele fazendo essa transferência. Então, vamos esperar executar a rotina, uns 20 segundinhos.
E aí ele vai fazer essa troca aqui. Mas não é obrigatório, né? É que eu mostrei o processo mais geral, porque ali ele passa por mais validações. Mas se vocês colocarem ele como não, ele vai pular, basicamente, esse processo. Então aqui, ó, ele já fez essa transferência lá para o Miguel também. Então se a gente voltar lá no Miguel, ele já vai ter recebido essa informação sem necessariamente, né, ter colocado ali a assinatura, sem ter feito ali a assinatura e o aceite desse contrato. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem a parte aqui tá ok, eu já confirmei. Obrigada. Perfeito, Vilma, por nada. Então, qualquer coisa também, né, referente às dependências, vocês vão ver que pode ser que em alguns casos, primeiramente ali, nos primeiros cenários ali, vocês, né, assim como costume, né, a gente já vai ter algumas dificuldades, né, entender quais são as dependências, o porquê disso, o porquê daquilo, mas se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem questionar o pessoal do suporte, a gente está totalmente à disposição em atender vocês, tá? Pelo número ali de 3015-8900, tá? Então, acessando o suporte, eles também estarão à disposição de vocês, de tirar dúvida de vocês, de ver, de acompanhar vocês nesse processo, de como parametrizar, do que faz, de tudo mais. Tá joia? Só salientando essa questão da pergunta do Erivelto, que é muito importante, tá, pessoal? Então, integrações. Se vocês utilizam de algumas integrações à parte, é bom e necessário vocês entrarem em contato ali com o suporte, abrir essa solicitação de melhoria, para que aí seja feito de acordo com a necessidade de vocês, tá? Porque a gente ainda não atende todos os cenários ali que a RBX abrange, porque são muitas integrações que atendem de várias maneiras diferentes. Tá certo? Mas, muito obrigado, né, por cada um de vocês acompanhar até aqui. Uma ótima semana, uma ótima quinta-feira. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.